Estamos falando sobre heróis da fé. Falando sobre Pedro. Pedro, alguém como nós, capaz de uma ousada confissão de fé, mas também capaz de ações irrefletidas. Se eu te perguntasse se você já fez alguma coisa irrefletida e impulsiva na sua vida, você diria que sim. Talvez não me contasse, mas já fez. Se eu te perguntasse se você já fez alguma coisa irrefletida e impulsiva pelo fato de ser discípulo de Jesus, o que você me contaria? Pedindo ou não segredo. Talvez você já tenha feito coisas que a maioria das pessoas jamais faria ou jamais fará. Conheço pessoas que andaram dezenas de quilômetros a pé para irem a cultos. Pessoas que quase se afogaram em enxurrada em plena floresta da Transamazônica para irem a uma escola dominical. Pessoas que andavam à noite por meio de florestas fechadas onde onças passeavam tranquilamente. Talvez você já tenha feito coisas extraordinárias por causa de Jesus Cristo. Isso é bom e eu quero que você saiba que no Senhor nada do que você fez foi em vão. Em Hebreus 6,10 a palavra diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes e ainda servi aos santos, porque o Senhor recompensa aqueles que o servem fielmente. Está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pedro, o impulsivo. Talvez Pedro não seja muito diferente de mim e de você. Dentre os feitos impulsivos do impulsivo Pedro, você pode citar, por exemplo, a proposta de fazer um acampamento no Monte da Transfiguração em Mateus 17, ou a ousada atitude de Pedro de repreender ao próprio Senhor Jesus como se o plano do Mestre não fosse perfeito e a cruz devesse ou pudesse ser evitada. Muitos anos mais tarde, mesmo depois da ascensão do Senhor Jesus, Pedro agiu impulsivamente novamente, esquecendo-se do que havia aprendido a respeito de Cornélio em Atos 10, 34 e 35, e afastou-se dos gentios, como Cornélio, por causa dos ciúmes dos judeus, em Gálatas 2, 11 e 12. Mas há um episódio na vida de Pedro que demonstra plenamente a sua impulsividade. Quando os guardas vêm prender a Jesus, ele corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Pedro não ousa dizer que foi ele o impulsivo capaz desse gesto impensado. Ele se identifica como um dos circunstantes. Só isso que ele diz em Marcos 14:47. Mas João nos descobre o seu segredo. João nos diz que foi Pedro em João 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pedro é como eu e você. Pedro é capaz de agir irrefletidamente. Pedro é capaz de fazer uma maravilhosa confissão de fé e logo depois falar uma grande bobagem. Pedro é capaz de ouvir os ensinamentos do Senhor durante 3 anos, falando sobre amor ao próximo, sobre perdão, e ainda assim tomar uma espada e ferir o seu semelhante. Pedro fez isso. E nós? Costumamos ser apressados para julgar Abraão por ter ocultado que Sara era sua esposa, por medo que o homem mais poderoso do seu tempo o matasse e tomasse a Sara para si. Somos apressados em julgar Sansão por sua insensatez, mas nos esquecemos de que foi justamente a sua insensatez que o levou a um lugar que ele jamais alcançaria por outros meios. Uma reunião na qual a nobreza e a elite militar dos filisteus pereceriam todos de uma vez, trazendo paz para Israel por uma geração inteira. É claro que o ato de Pedro de ir para a casa do sumo sacerdote naquele momento foi um ato de insensatez, expondo-se, colocando a sua vida em risco. E por isso eu gosto de Pedro e eu o colocaria na galeria dos heróis da fé. Ele pode ser tudo, pode ter tido muitos defeitos, mas nós jamais podemos chamá-lo simplesmente de omisso. Falho sim, omisso não. Davi fugiu de Saul, Davi fugiu de Absalão. Pedro, pelo menos naquele momento, não fugiu dos sacerdotes de Jerusalém. Pedro foi capaz de, muitos anos depois, reconhecer a sua insensatez, a sua impulsividade, nos contar o que ele fez, o que ele falou, para que nós não cometêssemos os mesmos erros. E eu pergunto, e apesar do exemplo de Pedro, o que nós fazemos? Continuamos cometendo os mesmos erros? Não estamos falando essas coisas aqui agora, aprendendo essas coisas aqui agora à toa. Só estamos aqui agora falando sobre isso, aprendendo sobre a nossa natureza impulsiva e falha como a de Pedro, por causa desse episódio da sua vida. Aqui nós aprendemos que nós não somos melhores do que Pedro, como não somos melhores do que Abraão, nem do que Davi,
Não somos piores do que José, o Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abednego, somos todos participantes de uma mesma natureza, caídos e resgatados. E devemos então andar por fé, confiando na graça de Deus e não em nossa firmeza ou pretensa suficiência. Pedro era um homem como nós, capaz de uma ousada confissão de fé, mas também capaz de ações irrefletidas. E no próximo vídeo veremos sujeito a quedas fragorosas. Um abraço do coração do pastor. Se você ainda não fez a sua inscrição, está esperando o quê? Faz agora mesmo. Ative o sininho para ser notificado de todos os nossos vídeos e seja nosso parceiro sem Pix, apenas divulgando. Você pode contribuir com o nosso canal apenas divulgando. Se tiver perguntas, pode escrever aí embaixo. A gente responde assim que for possível.